Bom dia! Começando mais uma nossa live empresarial para a gente conversar um pouquinho hoje, né, sobre o arrendamento mercantil. Olhem só, o arrendamento mercantil, na minha visão, ele ainda é um contrato muito marginalizado. Por quê? Porque ele é um contrato considerado como impróprio, considerado como um contrato atípico. Por que ele é considerado um contrato atípico? Porque ele não tem uma legislação específica. E ele é impróprio porque não se dá, a doutrina não consegue firmar um entendimento nesse contrato de que ele é um contrato bancário. Então ele tem algumas características que o tornam como um contrato impróprio e consequentemente atípico. Agora, por que ele é considerado um contrato atípico? Porque ele não tem uma legislação específica. Aí vocês vão falar assim, Charles, olha, mas eu me lembro de ter estudado o contrato de arrendamento mercantil e eu me lembro de ter visto uma lei, a Lei 6.099 de 1974. É verdade, ela acaba classificando, falando alguma coisa sobre o contrato de arrendamento mercantil, só que essa lei trata apenas de questões tributárias, não trata em si do arrendamento mercantil. E aí existem algumas resoluções do Banco Central, a 2309 de 96, a 2465 de 98 e uma mais recente que é a 4696 de 2018, que tratam do arrendamento mercantil, tanto o arrendamento mercantil financeiro como o arrendamento mercantil operacional. Mas na minha visão, o arrendamento mercantil necessita de uma lei, como tem no contrato de alienação fiduciária em garantia, que a gente vai até conversar isso numa outra oportunidade, e aí eu já deixo um recadinho aqui para vocês, que recentemente, desde o final do ano passado, entrou em vigor a Lei 14, se eu não estiver enganado, 14.711 de 2023, que alterou alguns dispositivos do Decreto-Lei 911 de 1969, mas que trata da alienação fiduciária e garantia, que trataremos num outro momento, numa outra oportunidade, numa outra situação. Hoje é o arrendamento mercantil. Então, na minha visão, falta sim uma legislação específica para tratar o contrato de arrendamento mercantil, para que ele deixe de ser hoje um contrato atípico e passe a ser efetivamente um contrato típico. E aí o que é interessante no contrato de arrendamento mercantil, que eu sempre falo isso para os meus alunos. Professor, meus alunos sempre me perguntam, professor, o que define coloca uma palavra para mim aí para definir o contrato de arrendamento mercantil ou leasing? Locação. Então, uma palavra que define o contrato de arrendamento mercantil é a locação. Aqui logicamente, não é a locação de imóveis, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, até porque a locação existe uma legislação específica, né? Aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque no contrato de arrendamento mercantil, ao final do contrato, você vai ter 3 opções. A primeira, encerrar o contrato, terminei de pagar, ok, não quero mais continuar com o contrato é encerrado. Essa é a primeira opção. A segunda opção, você pode renovar esse contrato. E a terceira opção, você tem a opção de ficar com o bem. Eu sei que às vezes é um pouco complicado, porque todo mundo que faz um contrato, entre aspas, de financiamento, tem a intenção de ficar com o bem ao final do contrato. Só que entendam, no contrato de arrendamento mercantil, por força da resolução do Banco Central, a opção de ficar com o bem é sua. Você fica com o bem se você assim o desejar. Porque você tem 3 opções: encerra o contrato, renova o contrato ou fica com o bem abatendo as prestações que você pagou a título de aluguel. E o artigo 1º da Lei 6.099 de 74, em que pese ele tratar de questões tributárias, ele acaba definindo o contrato de arrendamento mercantil. Olhem só, considera-se arrendamento mercantil a operação realizada entre uma pessoa jurídica, e aí obrigatoriamente o arrendador ele é uma pessoa jurídica,
e uma pessoa física ou jurídica, aí natural ou jurídica, que é o arrendatário, tendo por objeto o arrendamento de bens adquiridos a terceiros pela primeira, segundo as especificações feitas pela última. Adquirido o bem pela arrendadora, esta o repassa via contrato de arrendamento mercantil à arrendatária, que paga por isso uma contraprestação mensal durante um determinado período especificado no contrato. Então, basicamente, eu indico um bem à arrendadora, ela compra esse bem e coloca no nome dela, arrendadora. E fala para mim, olha, Charles, agora você é o locatário, você é o arrendatário, você utiliza o bem e por mês você vai me pagando esse bem. Então, esse pagamento é como se fosse um aluguel. E aí, ao final do contrato, é dada a opção de você ficar ou não com esse bem, abatendo-se o valor que você pagou a título de aluguel. Quais são os objetos, os bens que podem ser objeto de arrendamento mercantil? Qualquer bem, móvel, imóvel, nacional ou estrangeiro. Só que se esse bem for um bem estrangeiro, obrigatoriamente ele precisa estar autorizado pelo Conselho Monetário Nacional. E aí eu queria tratar com vocês também de algumas súmulas que eu entendo como necessárias. Até o Gustavo Caldeirão aqui colocou uma questão importante saber que ao final, em via de regra, o banco não emite nota desse bem. Assina a empresa, bem assim a empresa emite nota fiscal própria para que o bem faça parte do ativo imobilizado. Que é aquela questão, né, Gustavo? O bem, na realidade, é da empresa arrendadora. Ela é a proprietária do bem para que possa ser depreciado. Exatamente. Por quê? Porque no final do contrato, o banco não tem o interesse de ficar com o bem. Obviamente, ele quer que você adquira esse bem. Então, por isso, até que eu ia tratar agora na sequência, vou tratar com vocês agora na sequência, da súmula 293 do Superior Tribunal de Justiça, que ela é uma súmula, na minha visão, e aí com todo o respeito, né, uma súmula muito equivocada. Por quê? Porque olhem só, como o banco não tem interesse, o arrendador, né, não tem interesse de ficar com esse bem no final do contrato, o que ao longo do tempo foi acontecendo? Os bancos em geral começaram a diluir o valor residual. O que é o valor residual? É aquele valor que você pagaria no final do contrato para exercer a opção de ficar com o bem. Então é a diferença entre aquilo que você pagou e o valor efetivamente arrendado. Então você paga essa diferença e fica com esse bem. Isso sempre foi ao longo da história. Só que aí o que os arrendadores começaram a fazer? Eles começaram a pegar esse resíduo final e começaram a diluir nas prestações. Então você pagava a prestação e também já pagava o resíduo. Então o que você já estava falando desde o pagamento da primeira parcela? De que você tinha, ou seja, de que você tem a opção de querer ficar com esse bem. E aí, há uns anos atrás, foi criada a súmula 263. Já ressalto que essa súmula não existe mais. Foi criada a súmula 263. Por força da súmula 263, entendeu-se de que essa diluição do resíduo, do valor residual garantido ao final do contrato, durante a vigência do contrato, era tido como indevida. E aí, automaticamente, para mim essa súmula 263, sensacional. Para mim ela reflete efetivamente o sentido do leasing, que é uma locação. Todavia, o próprio STJ cancelou a súmula 263 e editou a súmula 293. E por força, agora vou até passar para vocês o teor da súmula 293, passou a se tornar normal, legal, lícita a antecipação do VRG no contrato de arrendamento mercantil. Olhem só. A cobrança antecipada do valor residual garantido, VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Pessoal, olha só, repito, com todo respeito à súmula 293, para mim, descaracteriza. Para mim, a súmula 293 do Superior Tribunal de Justiça, ela torna o contrato de arrendamento mercantil um contrato de compra e venda, como qualquer outro. Então ela está tirando
do arrendatário a opção de compra, porque ele já está exercendo desde a primeira parcela, desde o primeiro pagamento, a opção de ficar com o bem, sendo que na minha visão, pela própria natureza do contrato de arrendamento mercantil, essa opção deveria ficar ao final do contrato. E aí, tem uma discussão que eu acho que é bastante interessante. Em caso de inadimplemento, vamos imaginar que houve a antecipação das parcelas durante a vida do contrato e durante a vida desse contrato a pessoa não conseguiu mais pagar o valor do arrendamento mercantil, ou seja, houve o inadimplemento. E aí, como é que ficariam essas parcelas que ele pagou de maneira antecipada e ele não vai mais ficar com o carro? Essa situação ela é bastante interessante porque, em tese, o banco não poderia ficar com esse bem. Porque como ele não vai, a pessoa não vai exercer a opção, porque ela perdeu o bem em razão da inadimplência, do não pagamento, o banco ele vai ficar com esse bem? Como é que fica a questão das parcelas que ele pagou a título de valor residual garantido? O próprio STJ já entendeu a questão dizendo que o banco tem que devolver aquilo que ele pagou a título de VRG antecipado. Inclusive tem uma súmula, que é a súmula 564 do Superior Tribunal de Justiça. Olhem só. Em caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, então aqui ele está especificando que é o financeiro e não o operacional, que é uma outra modalidade de arrendamento mercantil. Em caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de VRG, então quando você paga a parcela junto com o VRG, então você tem um valorzinho ali, com o valor da venda do bem ultrapassar o total do valor residual garantido previsto no contrato, contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, ser estipulado no contrato o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados. Então me parece muito tranquilo a questão. Se você pagou, então por força da súmula 293 do STJ, se você pagou a parcela e já estiver pagando o valor residual garantido e por alguma situação excepcional você não conseguiu mais honrar com o pagamento do arrendamento mercantil, obrigatoriamente o banco vai ter que devolver aquilo que você pagou a título de valor residual garantido, logicamente abatendo-se eventuais encargos, multa, enfim, que você tenha ocasionado em razão da quebra do contrato. Mas é seu direito como arrendatário o retorno dessas parcelas daquilo que você pagou a título de VRG, de valor residual garantido, de forma antecipada. Então essa antecipação é lícita por força da súmula 293 do STJ, mas você tem direito ao reembolso em caso de pagamento antecipado, em caso de inadimplência. Outra súmula que eu acho que é interessante também eu tratar com vocês é a súmula 369 do próprio Superior Tribunal de Justiça também, que fala o seguinte, que ela trata da constituição em mora desse devedor em caso de não pagamento, em caso de inadimplência do seu contrato de arrendamento mercantil. Olhem só, no contrato de arrendamento mercantil, leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Então, obrigatoriamente, o arrendador tem que constituir em mora o arrendatário antes de tomar qualquer medida judicial para reintegrar esse bem na sua posse. Lembrando que a ação aqui para retomar o bem é ação de reintegração de posse, diferentemente da alienação fiduciária em garantia, que é uma ação de busca e apreensão. O que eu queria tratar com vocês também, aqui dentro dessa live de hoje? Das duas modalidades de arrendamento, de arrendamento mercantil. Tomem só cuidado que nós temos no Brasil duas resoluções do Banco Central, conforme eu tinha falado com vocês anteriormente. A resolução 2309 de 96 e a 2465 de 98. E mais recentemente a 4696 de 2018.
De toda sorte, o que é importante nós estabelecermos aqui? Que existem duas modalidades de arrendamento mercantil. O leasing financeiro, que é aquele acaba sendo mais comum, que é aquele que passa a ter a não existência de resíduo ou a existência de um resíduo de menor proporção. E você tem o leasing operacional, que é aquele que você vai pagar as parcelas e a soma das parcelas vai chegar a 90% do bem. Tomem cuidado que na resolução 2309 de 96, o Banco Central falava em 75% do bem. Tomem cuidado, a 2465 de 98 é clara em estabelecer a questão relacionada até no máximo 90% do bem que você vai pagar a título de arrendamento mercantil. Tem uma outra modalidade também de arrendamento mercantil, que é o famoso leaseback, ou seja, o chamado leasing de retorno. É aquele, só que aqui é destinado apenas e tão somente para pessoas jurídicas por força da resolução do Banco Central 2309 de 96. Pelo leaseback, é o chamado lease de retorno, o bem já é de propriedade da pessoa. Só que ela está precisando de um recurso financeiro, mas ela não pode dispor desse bem. Então ela aliena para o banco e o banco a arrenda de volta a essa pessoa. Por isso que se chama leaseback, mas entendam, ela não é uma espécie de arrendamento mercantil. Ela é apenas uma modalidade que é permitida dentro do arrendamento mercantil, lembrando, sempre para pessoas jurídicas. E aí chegando na reta final aí da nossa live, importante também destacar os prazos mínimos de duração do contrato de arrendamento mercantil. Olhem só, aí você vai ter que dividir entre leasing financeiro e leasing operacional. Dentro do leasing financeiro, nós vamos ter dois prazos de duração, prazos mínimos de duração do contrato de arrendamento mercantil. O primeiro prazo, ele é de 2 anos, contados da entrega do bem até o vencimento da última prestação para bens com vida útil igual ou inferior a 5 anos. 3 anos, contados da entrega do bem, segundo prazo, até o vencimento da última parcela para bens com vida útil superior a 5 anos. E aí esses prazos de duração desses bens, eles são fixados pela Secretaria da Receita Federal. Já no leasing operacional, tomem cuidado também que aqui a resolução do Banco Central 2309 de 96 falava uma coisa e a resolução 2465 de 98 e a 4696 de 2018 falam uma outra coisa. O prazo mínimo ele tem que ser inferior a 75% do prazo de vida útil desse bem. Então essas duas últimas resoluções do Banco Central alteraram aquilo que dispunha a antiga resolução 2309 de 96. E aí, por fim, a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E aí, na minha visão, é possível sim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde que haja efetivamente uma relação de consumo. Então não é sempre que vai ter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor dentro do contrato de arrendamento mercantil. Então, pessoal, com isso, eu acredito que eu tenha apresentado para vocês aí os principais aspectos do contrato de arrendamento mercantil nessa agradável manhã. Grande abraço a todos.